Seja bem-vindo ao seu segundo módulo de competências empreendedoras. Nesse momento eu quero continuar com você o que nós começamos no nosso primeiro módulo e quero lhe mostrar um pouco sobre os trabalhos de alguns autores importantes no sentido de mapear quais são as competências fundamentais para um indivíduo empreendedor. Então são trabalhos que tentam entender quais são essas habilidades, atitudes e conhecimentos que conseguem transformar um indivíduo em um empreendedor. Um indivíduo capaz de sonhar, de imaginar, de ter visões futuras sobre si mesmo, mas, sobretudo, um indivíduo capaz de colocar tudo isso em prática. Então, aquele indivíduo que transforma o sonho, a visão em realidade. Então, daqui até o final do seu módulo, eu vou te mostrar o trabalho de alguns autores que contribuem muito para o nosso campo hoje. Vamos lá? Primeiro, quero lhe mostrar o trabalho do Johnson, que mapeou 12 atitudes e comportamentos essenciais ao empreendedor. Primeiro, motivação para alcançar e competir. A gente já conversou sobre o fato dos empreendedores serem automotivados, então isso não é novo para você. Capacidade de administrar e ser responsável. Então veja, o empreendedor, tendo ou não tendo uma formação gerencial, ou seja, tendo ou não uma capacidade de administrar, ele faz isso na prática. Por quê? Para tirar um negócio, uma ideia de um sonho, de uma visão futura e colocar em prática, ele tem que se organizar. Claro que ele pode fazer isso com muita técnica, muito planejamento, se ele tiver formação para isso. Ou ele pode fazer isso de forma mais intuitiva. Às vezes não vai usar uma planilha, não vai usar um controle, mas de uma forma ou de outra ele vai trabalhar para tornar essa visão uma realidade. Então, o empreendedor administra nesse sentido. E é claro que ele é responsável pelas atitudes e pelos empreendimentos que ele coloca em prática. Terceiro, autonomia para tomar decisões. Claro, se é um indivíduo que sonha, que imagina e que pensa uma realidade futura, ele só pode colocar isso em prática se ele tiver autonomia para isso. Então, você se surpreenderia com a quantidade de estudos que existem hoje mostrando as barreiras à atividade empreendedora, que são justamente aqueles pontos que emperram a trajetória de um empreendedor. Às vezes, as empresas têm a imensa sorte de ter um indivíduo empreendedor dentro delas, trabalhando como um funcionário, mas elas são tão amarradas e as suas estruturas são tão rigorosas que não dão autonomia a esse indivíduo para conseguir agir. Então, esses estudos mostram aí as barreiras para empreender. Pensando do lado positivo, admitindo que esse empreendedor tenha autonomia para tomar suas próprias decisões em relação ao empreendimento futuro, a gente entende que elas fazem parte aqui dessas atitudes e comportamentos para o empreendedor. 4. Estar aberto a novas informações, pessoas e práticas. Claro, se há alguém que está buscando uma oportunidade de mercado, naturalmente esse indivíduo precisa estar aberto a novas possibilidades. Não vai ser trancado e sem interagir com ninguém que esse indivíduo vai enxergar a chance de fazer algo melhor no mundo. E quinto, tolerar a ambiguidade e incerteza. A palavra incerteza aqui vai lhe remeter a algo que nós vimos no primeiro módulo, que é a ideia dos riscos calculados. Então, os empreendedores assumem riscos calculados. São indivíduos que têm tolerância em relação a acontecimentos incertos. Então, pode ser que dê certo,
pode ser que não dê. Então ele assume essa ambiguidade e incerteza. Lembrando a você, não são jogadores. Sexto, pensamento criativo e flexível, ou seja, são indivíduos que estão preocupados em criar novos elementos. São indivíduos que estão preocupados em gerar novas ideias, gerar novas possibilidades e ter a chance de fazer algo novo. São também indivíduos com habilidade para ver e capturar oportunidades. E isso é uma das coisas mais bonitas sobre o empreendedor. Onde todo mundo só vê um gramado, um empreendedor vê a chance de um novo negócio. Onde todo mundo vê, por exemplo, uma cidade feia, sem o menor interesse, que ninguém vai querer visitar, o empreendedor vê um celeiro de várias oportunidades para transformar aquela cidade em um lugar melhor. Então, onde a pessoa não empreendedora vê tudo de ruim, o empreendedor vê oportunidades e chances de transformar aquilo em algo muito melhor. 8. Ter consciência dos riscos, escolhas e ações. E isso também tem a ver com a ideia de que o empreendedor corre riscos calculados. Então, esse indivíduo está muito certo das suas escolhas e ações. Ele não age no escuro. O empreendedor não é um jogador trancado num quarto escuro. Ele é alguém que corre risco? Corre. Às vezes são riscos muito altos? São, mas são riscos que ele calculou correr, ok? Ter capacidade para administrar e reduzir riscos? Claro, se você se organiza para dar origem a um novo empreendimento e para fazer com que esse empreendimento funcione, naturalmente você vai se ocupar de boa gestão e de tentar reduzir os riscos que estão associados a esse novo empreendimento. Então isso também demarca essa competência empreendedora. Ter persistência e determinação face ao desafio ou falta de recompensa imediata. Ou seja, o empreendedor tolera, trabalha bem com a ideia de que as recompensas não virão hoje, nesse exato momento. Talvez elas venham daqui a um dia, um mês, um ano, 10 anos. Para alguns negócios, é perfeitamente aceitável que os resultados só venham em 5, 6 ou 7 anos. Isso não torna uma ideia inviável, só faz com que o empreendedor tenha que se organizar para um tempo maior sem ganhos, ok? Formular uma visão, e aqui eu me refiro justamente ao que nós falávamos sobre a teoria do Fillon, eu lhe mostrei um pouco mais cedo. O empreendedor consegue pensar uma visão futura de si mesmo. Então ele se enxerga dando origem ao novo empreendimento, ele se enxerga fazendo aquele empreendimento acontecer e se enxerga dentro de uma função empreendedora. Por fim, ter capacidade para criar impacto. E esse é um dos pontos mais importantes que eu quero frisar com você. Quando a gente fala em impacto, eu estou falando em valor. Empreendedor de verdade não é quem abre um negócio, é quem gera valor para a sociedade. Pode ser um valor econômico, dando ao mundo algo que o mundo ainda não tinha. Pode ser um valor de mercado, gerando para aquele mercado um tipo de negócio, um tipo de empresa que ainda não estava disponível. Pode ser um valor social, melhorando as condições de vida da sociedade. Pode ser um valor público, algo que seja compartilhado por todas as pessoas, não importa, mas ele precisa gerar valor. Essa ideia é a ideia mais forte que eu quero passar para você no nosso módulo. Não aceite a ideia de que basta abrir um negócio para empreender. Quem abre um negócio é empresário, é dono do negócio. Empreendedor é quem consegue gerar valor para o mundo. Ok? Então guarde na memória, eu preciso que você entenda que só há empreendedorismo quando houver realmente a geração de algum valor que ainda não existia no mundo. Tudo bem? Vamos seguir? Quero lhe mostrar também o trabalho de mais 2 autores.
tentando mapear a ideia de competência empreendedora. Então, esses autores, Mann e Lau, apontam aí 6 categorias distintas de competências. Veja, eles vão nos mostrar competências de oportunidades, que seriam aquelas competências relacionadas a reconhecimento de oportunidades de mercado em suas diferentes formas, ou seja, essa capacidade, habilidade, conhecimento, tudo que você já sabe, essa capacidade do empreendedor de reconhecer uma oportunidade quando ela passar na frente. Acredite, a maior parte das ideias que deram origens a excelentes negócios, muitíssimo bem-sucedidos, se referia a ideias simples. Não era ninguém que estava descobrindo a roda ou alguma tecnologia fantástica. Não, eram ideias simples de usar grande parte do que já existia no mundo para dar origem a algo mais valioso. Então eram, sobretudo, ideias simples, mas muito bem organizadas e utilizadas para aproveitar uma oportunidade de mercado que já existia. Então guarde isso com você e você vai entender o quanto é importante para um empreendedor ter essa capacidade de reconhecer oportunidades. Segundo, competências de relacionamento. Essas competências vão estar direcionadas às interações baseadas nos relacionamentos entre indivíduos e grupos. Ou seja, o empreendedor, justamente porque vai dar origem a um empreendimento, tem de ter uma capacidade boa de relacionamento com as outras pessoas. Não necessariamente ele vai ser aquele líder mais carismático, não é isso, não chega a tanto. Mas ele tem que ser uma pessoa com capacidade de reunir pessoas à sua volta para fazerem parte do empreendimento. Então, um empreendedor não trabalha sozinho. Um empreendimento normalmente vai mobilizar 2, 3, 5, 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas que sejam. E esse empreendedor que tem a ideia, que é esse indivíduo visionário, tem que ser capaz de trazer essas pessoas para perto do seu sonho. Para isso, ele precisa ter essa competência de relacionamento. Terceiro, competências conceituais, ou seja, aquelas competências inerentes a diferentes habilidades que estão refletidas no comportamento do empreendedor. O empreendedor precisa saber fazer aquilo a que ele se propõe. Então, se ele pensa em um negócio de refino de petróleo, por exemplo, suponho que, assim como para mim, refino de petróleo seja uma atividade um pouco estranha ao seu conhecimento, né? A maior parte das pessoas não tem domínio sobre o que seja essa atividade. Se um empreendedor me diz que quer abrir um negócio de refino de petróleo, ok, em princípio eu acredito, mas é preciso que ele tenha as competências conceituais para trabalhar com isso, ok? Quarto, competências administrativas. Estão relacionadas à organização de diferentes recursos humanos internos e externos, recursos físicos, financeiros e tecnológicos. Ou seja, a capacidade do empreendedor de conseguir reunir aqueles recursos necessários para transformar o sonho do empreendimento em realidade. Então, esse empreendedor precisa ser capaz de reunir recursos financeiros, as pessoas certas, bons métodos, bons recursos físicos para que o empreendimento aconteça. Senão, é um empreendimento que vive só na visão futura. E aí, não é um empreendedor. Afinal de contas, empreendedor é quem faz. Você já sabe disso, né? Quinto, competências estratégicas. Competências relacionadas à escolha, avaliação e implementação das estratégias das empresas. Ou seja, a capacidade de um empreendedor de fazer boas escolhas para o futuro da sua empresa, para o futuro do seu empreendimento. A capacidade de pensar estrategicamente. O que eu quero dizer com pensar estrategicamente? Pensar com um objetivo futuro, tendo em mente aonde eu quero chegar
e o que eu preciso fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, para alcançar esse objetivo. Então, quem pensa em termos estratégicos, não pensa hoje. Pensa hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias até alcançar o dia em que eu vou cumprir aquele objetivo ao qual eu me propus, ok? Isso é pensamento estratégico. E por fim, competências de comprometimento, que são aquelas que demandam a habilidade de manter a dedicação do dirigente ao negócio. E aqui eu posso te dizer que a gente separa muitas vezes quem é o indivíduo realmente empreendedor e quem não é. Por quê? O indivíduo que sonha, imagina, pensa, se vê no futuro com um novo negócio, começa a colocar em prática e muda de ideia, não é um indivíduo empreendedor. É um indivíduo que gosta de fazer várias coisas. Ele gosta do processo, ele gosta de começar, ele gosta da movimentação, mas não é um indivíduo realmente empreendedor. Porque o indivíduo que é empreendedor, ele é persistente, ele se mantém em torno das atividades necessárias para transformar o seu sonho em realidade. Então, como sempre, é o indivíduo que faz acontecer, não é o indivíduo que abandona no meio do processo, ok? Bom, vamos seguir mais um pouco? Também quero lhe mostrar o trabalho do McClelland, que é um autor originário dos estudos organizacionais e é um autor extremamente conceituado hoje para falar de competências empreendedoras. Na verdade, quando a gente fala em competências, o McClelland muitas vezes é o autor principal. Por quê? Ele deu uma grande contribuição aos estudos organizacionais. Ele realmente é um autor que nos permitiu enxergar com muita clareza quais são essas competências empreendedoras. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele? Veja comigo. O McClelland vai identificar padrões de comportamento de empreendedores de sucesso. Ou seja, ele estudou uma série de indivíduos que ele considerava empreendedores de sucesso para tentar entender quais eram os comportamentos que se repetiam. Claro, se eu quero ensinar as pessoas a serem empreendedoras e se eu quero ter mais indivíduos empreendedores, o meu primeiro passo tem que ser entender exatamente o que é um indivíduo empreendedor. E foi isso que o McClelland fez. O que ele encontrou? Ele entendeu que o empreendedor apresenta uma estrutura motivacional fundamentada em 3 conjuntos de variáveis, que nós gostamos de chamar de fatores, mas isso é uma terminologia dos estudos organizacionais. Vão se referir a realização, planejamento e poder, definidas por ele como necessidades básicas do ser humano e fatores essenciais para o crescimento econômico dos indivíduos. Olhando assim, não fica tão claro, então vamos enxergar um pouco melhor quais são essas variáveis? Veja comigo, ele mostrou para você 3 conjuntos. O primeiro conjunto seria esse conjunto de realização. O que está dentro desse conjunto de realização? Busca de oportunidades e iniciativas, porque o McClelland entende que empreendedores aproveitam oportunidades fora do comum para iniciar um negócio e realizam atividades antes do solicitado. Então, com essa leitura, eu acredito que você já tenha percebido que muitas das ideias sobre empreendedorismo se repetem na visão de diferentes autores. Claro, era para acontecer isso mesmo, porque o fenômeno é um só. São diferentes visões sobre esse indivíduo tão valioso que consegue movimentar a economia e o espaço social em que se insere. Então, quando a gente fala em busca de oportunidades e iniciativa, são coisas que você já ouviu e que o McClelland também observou. O que mais? Correr riscos calculados. Acho que eu já te contei sobre isso, né? Com certeza você se lembra, a gente já esbarrou com essa ideia em mais de uma teoria. Exigência de qualidade e eficiência, então são indivíduos que buscam exceder os padrões de excelência e têm energia para trabalhar muito.
Isso também não é algo novo para você, porque quando eu te digo buscar exceder os padrões de excelência, eu estou te falando em inovar, em gerar algo melhor do que o que já existe no mundo. Então, o que existe no mundo é muito bom, mas eu sou um empreendedor, naturalmente eu vou buscar uma forma melhor ainda de fazer isso. Senão, não seria um indivíduo empreendedor. Persistência, porque empreendedores enfrentam desafios e não desistem perante os obstáculos.